Estou aqui hoje na Fazenda Formiga, comunidade do município de Coribe, Bahia, e vim transmitir essa palavra ao seu coração sobre a fé sobrenatural em uma série de episódios onde nós vamos estar falando da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar meditando a respeito da nossa teologia, não conseguir explicar a Deus. Se você ainda não assistiu o vídeo de ontem, a nossa ADM, Tabita Gomes, ministrou um louvor cantando exatamente isso. A nossa teologia não explica Deus. Ele é dono de toda ciência, dono de todo saber, dono de toda sabedoria. E nós, que queremos experimentar dessa sabedoria espiritual, dessa sabedoria sobrenatural, precisamos entender que o nosso controle humano não pode controlar a Deus e colocá-lo em uma caixinha. E para isso, quero meditar com você hoje em duas passagens bíblicas, onde nós vamos estar lendo e aplicando isso dentro deste contexto de sabedoria sobrenatural. Então, vem com a gente. A nossa primeira passagem para a meditação está em João 4 e versículo 27, que diz: E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: O que tu procuras? Ou, por que tu falas com ela? Nesta passagem, Jesus ele estava conversando com a mulher samaritana e aquela mulher de cultura diferente, embora outrora, em outro momento na história, fazia parte do mesmo povo que Jesus. Agora eles estavam em ambientes em comum, mas que, historicamente, eles eram um povo que deveriam ser considerados inimigos uns dos outros. E quando nós olhamos na palavra de Deus, a palavra diz que nós também somos considerados inimigos de Deus. E aquela mulher, Jesus se aproxima dela quebrando todos os paradigmas, quebrando toda a questão cultural, quebrando todo o contexto histórico, quebrando toda a corrente que prendia ele, que impedia ele de conversar e comunicar com ela. E muitas das vezes nós, com a nossa teologia humana, queremos aplicar a forma como Deus deve trabalhar, queremos desenvolver como Deus deve agir. E Jesus ele não se limitou a nada dessas questões para conversar com aquela mulher. E é muito normal, infelizmente, com a nossa ansiedade, com a nossa inquietação, queremos controlar a Deus. E, infelizmente, com a nossa teologia, nós também fazemos isso. E não pense que com esse vídeo nós estamos aqui para poder falar mal da teologia. Não. Até porque um dos nossos objetivos aqui do Chamado com Jesus é o crescimento maduro. E nós acreditamos que esse crescimento só é possível através da meditação constante, do estudo da Palavra de Deus. Mas o que nós queremos aqui enfatizar é que nós não podemos achar que a minha teologia ou a sua teologia, a sua forma de ver a Deus deve limitá-lo. Não, pelo contrário. Jesus não viu aquelas limitações ali culturais, que era a forma que aquelas pessoas viam a Deus, era a sua teologia da época, limitasse o agir dele, a forma dele agir. E assim também é na nossa forma, na forma como Deus trabalha com a gente. Ou seja, nós também éramos inimigos de Deus, mas Jesus mesmo assim nos resgatou, nos alcançou de uma maneira sobrenatural. Porém, como nós vimos no texto em que lemos, os discípulos eles veem Jesus ali conversando com aquela mulher samaritana e obviamente pela sua teologia, pela questão cultural, eles sabiam que não deveria conversar com ela, mas eles não questionam absolutamente nada. Eles já estavam ali desenvolvendo a sua sabedoria sobrenatural. E nós que dizemos ser cristãos, discípulos, seguidores de Jesus, assim como eles eram, nós também precisamos desenvolver essa sabedoria para que nós não colocamos e limitamos o agir de Deus. Ainda que a primeiro instante nós não conseguimos explicar o porquê que ele está fazendo aquilo. Os discípulos provavelmente não entendiam o porquê Jesus estava conversando com aquela mulher. Mas nós estamos aqui hoje falando dela. Tanto que toda aquela Samaria, toda aquela comunidade que ela morava, se entregou a Jesus por conta do testemunho que ela contou de transformação a partir do que Jesus fez e dialogou com ela. Todos eles tiveram que reconhecer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que veio até nós para nos salvar. E ainda que nós não conseguimos entender, será que não vale a pena abrirmos mão da nossa sabedoria ou da nossa teologia humana para podermos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas? Mas um outro ponto que chama bastante atenção da forma como Jesus interage com essa mulher samaritana é quando Jesus ele explica para ela que a adoração não deve ser exclusiva somente do templo e nem naquele monte
onde eles estavam ali conversando, no monte onde Jacó havia deixado para os seus sucessores, para o povo. E aí Jesus ele explica algo para aquela mulher que a nossa visão teológica, o mais correto, o mais coerente, seria que explicasse em um templo religioso. Mas quando a gente parte para a nossa segunda passagem bíblica de reflexão do nosso vídeo, nós vamos entender que Jesus, em contrapartida, no templo, em vez de explicar aquilo, ele explica uma outra coisa. E é o que nós vamos ver na próxima referência. E quando nós lemos em Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, nós entendemos assim: entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazei covil de ladrões. Como nós sabemos, era muito normal que naquela época o pessoal oferecesse sacrifícios para poder remover a culpa pelos seus pecados e poderem adorar o Senhor também ali com seus sacrifícios. Então aquelas pessoas que estavam ali como vendendo, né, os cambistas e vendiam ali animais, eles estavam fazendo de uma certa forma roubo. Por que roubo? Porque eles estavam vendendo o que era para que o outro sacrificasse e provavelmente eles estavam colocando preços que não deveriam colocar, e sem falar que deveria ser algo sacrificial para aquela pessoa que estivesse oferecendo a adoração ao Senhor. Então Jesus ele entra no templo e começa a expulsar aqueles homens, e ele ainda diz que a casa do Senhor, ou seja, o templo, deveria ser chamada de casa de oração. E nós percebemos com esse diálogo que no templo de Deus, que era o normal Jesus ensinar a respeito de adoração, Jesus ele corrige. E enquanto naquele lugar de vida comum, vida cotidiana, de relacionamento, que era para Jesus se relacionar, Jesus ensina sobre adoração. Então, percebe que não tem como a nossa teologia comum, a nossa teologia humana e, infelizmente, carnal, muitas das vezes, que leva até mesmo ao egoísmo, explicar o agir de Deus em nossas vidas, não tem como explicar e muito menos limitar o que Deus quer e o que Ele pode fazer em cada um de nós. Este vídeo, então, é um convite, um desafio, para que nós possamos viver com o Senhor, coisas que muitas das vezes nós não vamos conseguir explicar, coisas que às vezes com a nossa teologia nós não vamos conseguir definir, porque o agir de Deus está sendo sobrenatural na nossa vida. E nós também não podemos esquecer que o justo viverá pela fé, como diz Romanos e também o profeta Abacuque. E nós precisamos a cada dia trilhar neste caminho. E lembrando que ninguém explica Deus. Nem nós e nem ninguém conseguimos explicar de um modo total o Deus a quem nós servimos. Que Ele é um Deus que vai além da nossa visão natural de mundo. Que está além da nossa visão limitada. Então, não coloque o Senhor sobre uma caixinha. Esteja disposto a viver uma vida sobrenatural em sabedoria espiritual com o nosso Senhor Jesus. Bem, esta palavra, compartilhe se edificou a sua vida, compartilhe no grupo da sua igreja, compartilhe com um amigo e convide ele também, ou ela também, a fazer parte deste grupo, onde nós estamos diariamente buscando crescer em conhecimento e graça na palavra do Senhor e meditar nas suas sagradas escrituras, para juntos continuar prosseguindo rumo à sabedoria que vem dos céus. Amém? Então, este é o vídeo de hoje. Não esqueça, Jesus é lindo e cheiroso. Valeu, pessoal, e até a próxima.